O DNA é responsável por mandar informações para que as células trabalhem adequadamente, como, por exemplo, quando elas vão se multiplicar até na hora da sua morte. E é aí que o câncer aparece. Mas primeiro vamos entender melhor como funciona o nosso organismo. O corpo humano é formado por trilhões de células que se multiplicam por meio de um processo chamado divisão celular. Em condições normais, esse processo é responsável pela formação, crescimento e regeneração dos tecidos saudáveis do corpo. As células são formadas por três partes: a membrana celular, a parte mais externa, o citoplasma, o corpo da célula, e o núcleo, que contém os cromossomos, que por sua vez são compostos de genes. Os genes são arquivos que guardam e fornecem instruções para a organização das estruturas, formas e atividades, como no crescimento e na divisão das células. Toda a informação genética encontra-se inscrita nos genes, numa memória química, o DNA, e é através dele que os cromossomos passam as informações para o funcionamento da célula. Os genes que promovem a divisão celular são chamados proto-oncogenes, e os que retardam a divisão celular ou levam as células à morte no momento certo são denominados genes supressores do tumor. Os cânceres podem ser causados por alterações no DNA que se transformam em oncogenes ou por desativação dos genes supressores do tumor, assim sendo denominados de carcinogênese, assumindo características diferentes quando comparadas com as células normais. Existem agentes cancerígenos ou carcinogênicos que facilitam a instalação do dano celular. Esse processo é composto por três estágios. Estágio de iniciação. Nesse primeiro estágio, algumas ações dos agentes cancerígenos começam a ocorrer, provocando alteração nos genes. No estágio de iniciação, ainda não é possível detectar um tumor clinicamente, pois os agentes não estão agrupados em um determinado órgão. Estágio de promoção. No segundo estágio, as células já alteradas começam a sofrer os efeitos dos agentes cancerígenos, classificados como oncopromotores. A partir de então, a célula iniciada passa a se tornar uma célula maligna, de forma lenta, mas constante. Estágio de progressão. O terceiro e último estágio é caracterizado pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Os fatores que promovem a iniciação ou progressão da carcinogênese são chamados agentes oncoaceleradores ou carcinogênios. Fatores que potencializam o desenvolvimento do câncer. O câncer pode ser causado por fatores externos, substâncias químicas, radiação e vírus, e internos, hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas. Os fatores causais podem agir em conjunto ou em sequência para iniciar ou promover o processo de formação do câncer. Na grande maioria dos casos de câncer, trata-se de uma alteração genética adquirida ao longo da vida. Apenas entre 5 a 10% dos casos de câncer são consequência de alterações genéticas hereditárias, ou seja, transmissíveis de pais para filhos. Conforme as estatísticas atuais do INCA, referente aos nossos casos de cânceres, atualmente estão 309.750 em homens e 316.280 em mulheres. No entanto, o conhecimento sobre os fatores de risco permitirá que seja evitado o câncer. São eles: vírus, após alterações anormais pré-cancerígenas em pacientes expostos ao vírus como da hepatite B e HPV. Radiação ionizante, amianto, agrotóxico e o asbesto. O papel da enfermagem para pacientes com câncer. A enfermagem cabe prestar cuidados que amparem, suportem e confortem, buscando sempre que possível preservar a autonomia do paciente, reforçando o valor do autocuidado e a importância da participação do paciente e dos seus familiares nas decisões sobre o tratamento. Portanto, espera-se que enfermeiros sejam aptos a aplicar conceitos básicos de genética e genômica na prática, principalmente na assistência oncológica, cujas habilidades e competências permeiam a gerência, docência, pesquisa, desenvolvimento profissional e a assistência.